Olá pessoal, então iniciando aqui a aula 5, aula na qual nós vamos ainda falar um pouco sobre alguns acessórios utilizados aí na ponte, na ponte rolante. Então a gente vai falar de equipamentos também de proteção, vamos falar do freio, vamos falar de bastante coisa aí que tem, claro, faz parte, do equipamento, não pode ser diferente, não poderia ser diferente, como um equipamento desse porte. Ele possui sim diversos acessórios, diversos itens ali, e que é importante que a gente conheça ele, talvez não de forma tão detalhada, como usuário, como operador, mas que você tem que saber que existe e ter uma noção básica de como funciona, até mesmo para cobrar a manutenção dele na hora necessária. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Está na tela e a gente vai aqui então para a aula 5 e a gente vai começar aqui falando de equipamentos de proteção da ponte. Então, considerada um dos elementos importantes na cadeia de produção, a ponte rolante, tem um custo altíssimo de manutenção. A manutenção realmente não é barata, mas ela se faz completamente necessária. Oferece certos riscos durante sua operação, riscos esses, por sua vez, que são controlados no operador que aplica lá o triângulo de Char, que tem a atitude de trabalhar de forma segura. E a ponte é um equipamento com alguns componentes que vão permitir durante a operação maior segurança, prevenção dos acidentes envolvendo homens e materiais. E eu quero falar com você sobre isso, iniciando pelo freio. Existem quatro tipos de freio talvez aí na ponte. O freio acionado pelo operador quando o mesmo é liberado, ou seja, já te falei sobre isso, tirou o botão, o freio entra em ação. A manutenção do freio, assim como de toda a ponte, somente deve ser realizada por profissionais especializados e com conhecimento no equipamento. Como é que esse freio funciona? Ele age sobre as rodas do truque, fazendo a ponte parar. Para as pontes do tipo botoeiras, usa-se obrigatoriamente sistema de freio tipo eletromagnético, que nas demais pontes é opcional. Em outro modelo de ponte, o sistema de frenagem pode ser hidráulico, acionado através do sistema de pistão, assim como um carro. No freio eletromagnético, o acionamento é feito pelo sistema elétrico da ponte. Ao tirar o dedo do botão, o freio já entra em funcionamento. Deixa eu trocar aqui rapidamente o mouse aqui pelo laser, que fica bem melhor aqui para eu acompanhar com o mouse aqui, Aparece o laser para vocês, facilita aí. Se tirar o dedo da botoeira, a ponte correr mais, se tirar o dedo da botoeira e a ponte correr mais de 1 metro, o freio está com defeito. Então aqui a gente dá uma orientação de como testar isso. Então você está ali com a peça na operação vertical, e de repente você vem com a peça, solta, a peça continua descendo mais 1 metro, ou menos do que isso, meio metro ali, seria, opa, aqui cabe uma manutenção. Então é isso que ele está falando. Continuando aqui, um outro freio que é o freio de tambor. Então são sapatas, funcionam no sistema hidráulico. Apertando o pedal do cilindro mestre, bombeia fluido hidráulico, o que faz com que o sistema de freio funcione e a ponte pare. Mais visto nas pontes do tipo cabine, como a gente comentou, muito parecido com o seu veículo. Freio magnético hidráulico, então freios de sapato, a gente acabou já conversando um pouco sobre isso. Freio de estacionamento, então uma parte deste freio é aplicado por mola e liberado eletricamente. A energização da ponte rolante alimenta os controles e a bobina do freio é liberada. Freio de estacionamento fica aberto todo o tempo em que a ponte estiver energizada ou seja, a trabalho, então automático aí nesse modelo. Freio de serviço, liberado por mola, aplicada hidraulicamente, apertando-se o pedal do cilindro mestre. Já falamos aqui, tá bastante claro isso, já entendemos isso. Aí tem freio a disco e freios eletromagnéticos. Também já tratamos um pouco sobre isso. Ajuste dos freios. O freio de sapatos tem 3 ajustes. O torque, a entreferro e equalização de sapatas. Então, para medir o quanto o freio exerce de força para parar o equipamento é o torque. E o entreferro, este ajuste é para que todo o sistema funcione simultaneamente. Então, para que exista uma harmonia nele. Equalização da sapata, esse ajuste permite verificar se as sapatas estão sendo acionadas ao mesmo tempo. Novamente aí falando sobre sincronização. Sistema de acionamento do freio eletromagnético, então está aqui, é o freio automático, poderíamos dizer assim. Aqui nós temos o para-choque, a gente já viu passar disso na outra imagem,
E aqui está mostrando o para-choque. Esse carinha aqui são molas, né, ou borrachas ali para amortecer a pancada quando ela acontecer. Lembrando que deve evitar isso. Chave geral, que é o modelo mais antigo, mas muitas das pontes são antigas. Então é isso que você vai encontrar aí. Ou mais atual aí com botões, né, painéis aí modernos e tudo mais. Aqui tem um ponto importante que quero chamar a sua atenção, que é manutenção da ponte. A ponte tem que estar desligada, tá? Claro que determinadas atividades de manutenção a ponte vai estar ligada porque precisa dela em funcionamento. Mas manutenções onde isso não é necessário, você tem que desligar e aplicar o procedimento de loto. Não sei se o loto é conhecido de vocês, mas é o bloqueio, logout, tagout. Né? O que seria isso? Cadeado, etiqueta, para garantir que o equipamento esteja bloqueado e a pessoa possa fazer, por exemplo, o acesso, subir na ponte para desenrolar um cabo, para trocar um cabo. E eu particularmente já vi um acidente acontecendo, porque foi montado um andaime de acesso à ponte, a ponte estava ligada e na medida que o colaborador foi subindo na ponte, acionaram o joystick, a ponte mexeu, esbarrou no andaime e esse colaborador veio cair, né? Não chegou a cair fora do andaime, caiu dentro do andaime, mas sofreu várias lesões. Por quê? Até é importante colocar isso. Primeiro, não aplicou loto. Segundo, não se respeitou ali a NR35 de trabalho em altura. Esse colaborador estava sem cinto, isso é um caso verídico. E ele foi caindo dentro do andaime. O andaime tinha sido montado com patamares para ele ir acessando. E ele foi caindo ali, se machucou bastante. Não veio a óbito, nada disso, mas teve uma lesão bastante significativa. Então é isso. Aqui a gente fala de alguns outros acessórios, então aqui um balancinho muito utilizado, né? Facilita muito a movimentação, distribui o peso. Esse aqui para 12 toneladas e 600 gramas. Aqui um outro modelo do balancinho. Então como é que esse balancinho ele é utilizado, né? Como é que você vai fazer o uso dele ali no dia a dia? Você vai usar ele aqui, ó, nesse caso para pegar ferro, né? Ó, vergalhões, então ele é um balancinho, aí você, através disso você tem os ganchos e você consegue pegar aqui um material grande aqui, flexível, fazendo uso dele, muito prático, muito usual. O que eu apertei aqui que acabou saindo na tela, mas voltou, pronto, tudo bem. Acessórios individuais são equipamentos que auxiliam na preparação da carga para ser elevada ou transportada pela ponte rolante. Esse equipamento deve passar por manutenção periódica para evitar incidentes e até possíveis acidentes. Importante comentar um negócio aqui, não sei se isso é claro para vocês, mas a diferença de acidentes e incidentes. Deixa eu voltar a tela aqui, por algum motivo não estava aparecendo para mim aqui. Pronto. Incidente. Não tem lesão, não tem lesão. A peça caiu, pum, pode até ter uma perda material, não acertou ninguém, incidente. Acidente, lesionou. A peça caiu, um parafuso voou e acabou acertando o braço, um colaborador ficou um hematoma, um roxo. Isso é um acidente. É importante você que é operador aí conhecer essas diferenças, tá bom? Aqui nós mostramos mais alguns acessórios, tá? Esse aqui para 5 toneladas, um acessório bem específico. Aqui um acessório para tambor, então realiza o giro de 360 graus com mais segurança. Então ele funciona mais ou menos como um tenaz, né? Que o tenaz seria esse tipo de equipamento aqui, é um dos exemplos, né? No qual, na medida que você ergue a carga aqui, ele fecha e trava ali. Então ele usa o próprio peso da carga ali para travar, né? Olha lá, tenaz utilizado para transporte de carga onde haja ponto de apoio para prendê-lo. Lingotes e cadinho, né? Tem um nome diferente aí, mas aqui dá para a gente entender o que ele é. Vai mostrar mais para frente alguns exemplos. Eletroímã, muito utilizado também, utilizado para transporte de materiais sujeito a magnetismo e não combustível. Sucata, né? Bastante utilizada em chapas, muito prático, muito usual também. Faz sentido utilizar. Esse aqui particularmente chama a minha atenção pela forma que a corrente foi posicionada. Quanto maior for essa distância entre os pontos aqui e você tiver esse ângulo aqui, ó, muito fechado, você está forçando demais a corrente. Na corrente vai bem, funciona, ela suporta, mas o ideal é você evitar esse tipo de operação aqui, ó, onde fica tão tensionado assim.
Eu não sei se aqui fica claro de você entender, mas qual que é a ideia? Deixa eu puxar a câmera para mim aqui. Aí. Quando você tem aqui a corrente, na forma que a gente estava vendo aqui, né, nessa imagem, quanto maior for esse ângulo aqui, ó, melhor. Se esse ângulo for muito pequeno, você está forçando demais esse equipamento, você está colocando muita carga nele. E isso pode não ser bom. Claro que existe um limite, as tabelas de carga elas trazem essa informação. Então, quando você compra um acessório, você vai utilizar uma corrente, por exemplo, você vai utilizar uma cinta, você tem que olhar isso, né? Quanto de abertura que você pode ter nela. Quanto maior essa abertura, mais você está utilizando dela ali, da capacidade. É um ponto importante de saber também. Aqui mais um modelo do imã. Percebe aqui, ó, como esse grau aqui é bem menor do que esse aqui. Então aqui já é muito mais adequado. Qual a impressão que eu tenho aqui, ó? Que essa peça deve ter trocado aqui a corrente, colocar uma corrente menor. Em resumo, como é que resolveria isso aqui para você entender? Seria ideal que a corrente fosse maior. Outra coisa que chama atenção aqui, não tem a trava aqui, ó, do gancho. Isso é muito ruim também, tá? Então aqui um exemplo aí do que não se fazer, né? A gente vai falar do gancho também, né? Tem que ser testado esse gancho ali com um parquímetro de tempos em tempos, verificar a abertura dele. Imã, equipamento compacto, tem imã permanente de ferrite com potencial magnético eterna e contínua até que o giro da alavanca anule o campo e solte a carga. Ele está falando isso aqui, ó, tá? Então quando você aciona aqui a alavanca, o imã entra em ação. Aqui toda a tabela, tá vendo? De como ele tem que ser operado, então você sempre tem que atentar a isso e ao manual do equipamento e fabricante. Modelo manual dotado de manivela, né? Então 180 graus, é o que a gente viu aqui anteriormente. O imã pode ser usado na movimentação e transporte de várias cargas. Chapas, perfis, anéis, cilindros, superfícies irregulares. Importante, certifique-se de que a carga a ser movida ou movimentada esteja dentro da capacidade do imã. E se por acaso a alavanca mudar de posição, a energia será interrompida e a carga cai. O imã deve ser usado o mais próximo possível do solo e não utilizar material aquecido. Não é só o imã, tá, senhores? Mas toda vez que fala em içamento, você deve posicionar a carga sempre o mais baixo possível, né? Sempre o mais baixo possível. Correntes, muito utilizado, muito prático, capacidade de carga bastante grande, facilita muito aí nas operações. Não tem tanto problema de cortar, né, de rasgar como a cinta. Aqui ó, uma utilização aí de uma corrente, de um equipamento aqui que não consegue ver o final dele, mas a ideia aqui é demonstrar a utilização da corrente. Você vê que aqui são duas, na verdade, dobrando aí a capacidade de carga aí nesse caso, tá bom? Você tem que lembrar sempre do conjunto, né? Capacidade de carga da ponte, capacidade de carga do equipamento acessório, da corrente ou da cinta, do gancho. Geralmente o gancho já contempla ali na capacidade de carga da ponte, mas são pontos importantes. Às vezes eu já me deparei com uma situação onde eles trocaram o motor da ponte, mas não trocaram a estrutura da ponte para aumentar a capacidade. Ou seja, não faz sentido fazer um negócio desse, né? Toda vez que você mexe no equipamento, você tem que novamente recolher uma RT, né? Um responsável técnico, profissional habilitado, engenheiro, precisa validar aquilo, né? Preferencialmente nesses casos aqui, o engenheiro mecânico. Tá bom? Pessoal, é isso, ficamos por aqui. Concluímos mais uma aula. Eu já te vejo na próxima aula. Até lá.